Meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver vídeos reais perturbadores registrados por câmeras policiais. Eu imagino que vocês gostam desse tipo de coisa, assim como eu gosto. O canal que a gente vai ver hoje é o Capturados por Câmeras. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. You're an idiot. Get up! Show us your hand right Show now. us your hand! Os caras pegaram o Papai Noel, tá na chaminé. Restavam poucas semanas até o Natal. Ficou E dentro entalado. da residência, o único movimento Perto do Natal, hein? Tô achando que eu cravei, hein? É o Papai Noel mesmo. vinha de Robert Longley, 33 anos, residente em Fall River, Massachusetts. No dia 10 de dezembro de 2024, agentes de Fall River executavam um mandado de busca na Canal Street, quando observaram dois suspeitos escapando pelos telhados vizinhos próximos dali. Hey, get down here! Show your hands or I'm gonna come up there and grab you. Hey, somebody ran! Somebody ran! Caraca, deu pra ver o maluco pulando ele mesmo. What's up? I was walking my dog a little while ago. I heard some screaming. I looked up, and that back house, a guy On the went roof. down. Yeah, he went Yeah. down the chimney. He's in the chimney? He's in the chimney. Hey! Tá vendo como a ação do civil faz toda a diferença nessa hora? Pelo que dá a entender aqui, o policial tinha perdido o cara de vista e o civil foi lá e falou, ele desceu a chaminé. E aí já ajudou a polícia a saber onde o maluco tá. He's in the chimney. What chimney? What chimney? That house, in the chimney. David said he went in the chimney, one of them. How did you do that? I don't know. Window, they must have smashed out. See that window over there? Cara, imagina eles ficaram realmente presos. Se eles ficaram presos, os policiais podiam deixar eles lá um pouquinho de castigo, né? You're an idiot. Get up! Show us your hand right Show now. us your hand! Você é um idiota, levante-se. Tô achando pela reação do policial que rolou. O marmanjo tá preso na chaminé. É o que acontece se alguém do meu porte físico, eu tô no peso ideal, mas eu já não passo numa chaminé. E é o que aconteceu aqui, provavelmente. Vamos ver, eu tô curioso agora pra ver o shape do bandido. Show us your Show hand! us your hand. I'll let them know. Confirm. We have a party. Mentira que ele tá preso aí, cara. Tell him to send rescue. Are you stuck? What? That party's in the chimney. Ele tá preso, gente. Are you stuck? Ah, que vergonha. Olha aí. Rob, you can breathe fine, all right? Can you breathe fine? Durante a fuga, Coitados, né? Eles ainda tem que ser bonzinhos assim, perguntar, você tá respirando bem? Eu ia torcer um pouquinho pro resgate atrasar, não vou mentir não. Deixa o cara aí um pouquinho, umas 4 horinhas pensando. o homem acabou entalado dentro de uma chaminé, embora ainda conseguisse respirar sem dificuldade. Sem sucesso ao tentar Que retirá-lo dali, ridículo. os bombeiros precisaram desmontar a base da chaminé, removendo os tijolos um a um, para resgatar aquele improvável aspirante a Papai Noel. Ó o preju, cara. Aí nessa hora, eu sempre me pergunto assim, quem fica com esse preju? Porque a pessoa da casa não tinha nada a ver com essa história. O marmanjo tava tentando fugir da polícia, entrou na chaminé dela, ela não sabia de nada. E aí os caras, pra tirar vagabundo de lá, tem que desmontar a chaminé da pessoa. Quem paga essa conta? Não, eu vou perguntar aqui na IA, não vamos ficar sem resposta não. Ó, decidi fazer uma pergunta bem específica aqui pra IA. Em um caso nos Estados Unidos, onde um bandido entra numa chaminé aleatória e fica preso. Se eles têm que desmontar a chaminé pra tirar o bandido de lá, quem paga a conta pra arrumar tudo de volta? Vamos ver o que a IA vai me responder. Realmente fiquei curioso aqui. Aí a resposta. No sistema legal dos Estados Unidos, a conta para consertar a chaminé quebrada para resgatar o invasor recai inicialmente sobre o proprietário do imóvel, que geralmente aciona o seu seguro residencial, embora o criminoso seja moral e juridicamente culpado, cobrar dele na prática é difícil. Ou seja, é culpa do cara, todo mundo sabe que é culpa do cara, mas o preju vai ficar pro dono. E se por algum motivo ele não tiver um seguro ali residencial, tomou. E é isso, ó. Mesmo que ele tenha seguro, ele vai ter que pagar do próprio bolso aqui a franquia. Olha isso daqui. O proprietário terá que pagar do próprio bolso o valor da franquia estipulado no contrato antes de a seguradora cobrir o restante da reconstrução da chaminé ou da parede. Revoltante isso, né? Vagabundo tenta entrar na tua casa e ainda te dá prejuízo. Na minha opinião, tinha que trabalhar na cadeia até pagar essa chaminé. Vocês não acham? Tô sendo muito cruel aqui? É justo ficar com o cara que não tinha nada a ver, com o cidadão que só tava em casa de boa, tomando um chimarrão? Porra, nada a ver. Vamos continuar. His hip. Indicate. Just look a little higher. Yeah, scoot straight up. Perfect, huh? There you go. Depois de ser avaliado e liberado Ele ainda xinga, vocês viram? O Pi, ele ainda xinga. Não tô me tratando direito, tô fazendo dodói. pela equipe médica, Longley acabou detido por posse de entorpecentes e por mandados de prisão que já estavam em aberto. Noia. Mais tarde, naquela mesma noite, uma mulher identificada como Tanisha Ibi, de 32 anos, também foi presa.
Ainda não se sabe se ela estava dentro da residência no momento em que a polícia entrou no imóvel. Já o segundo suspeito, que saltou a cerca, segundo a polícia de Fall River, caiu sobre o teto de um carro e conseguiu escapar correndo logo em seguida. Esse daí se deu bem. Esse nó escapou. Dá uma raivinha, né? Did you both see this? I opened the towel, I picked up the towel and dropped it. I don't know what the f is, man. I have bad vision. And she's like, is that what I think it is? I don't know. What the fuck? Do you want to stay with those two? I just want to see it. Where's it at? Right there. Look right there. The bucket where it's on. Este registro foi apresentado a um júri no estado de Wisconsin, durante o julgamento de Taylor Shabazz, detida e formalmente acusada de assassinato. As gravações da câmera corporal se iniciam de maneira quase rotineira, mostrando dois agentes entrando em uma residência. O diálogo de início super tranquilo, né? Agora, será que era a mulher que tava falando com eles, a que foi acusada? Dialogando com dois ocupantes. Porém, aquilo que existia dentro daquela casa era algo que nenhum pai deveria jamais conceber. Eita. Já tô nervoso pela frase do Alexandre, do Capturados por Câmera. O quarto exibido era de Chad Tyrion, filho da mulher que permanecia no andar de cima. Ele estava sumido havia alguns dias, quando o parceiro da mãe notou algo estranho, dentro de um balde na residência. Ele tentou a todo custo evitar que a mãe olhasse para dentro. Em vez disso, entrou em contato com a polícia sem demora. Ele afirmou não saber exatamente o que era, mas tinha absoluta certeza de que se tratava de algo terrível. Gente, mas como assim? O moleque tá sumido há alguns dias e agora tô investigando? Alguns dias no plural. Demorou pra agir aqui, né? E aí, pelo que falou aqui, o que dá a entender é que, coitado, tá dentro de um balde. Tô tenso. Okay. Hold on, just... That's real, right? Isso é real, certo? I know you're busy over there, but this is actually what it's going to be. It's not going to be a 961 thing or a 96 thing, so we're going to need more units here. Gente, será que picotaram e botaram dentro de um balde, cara? Os agentes mantêm a expressão contida, porém depois, em juízo, relataram que aquela cena figurou entre as mais perturbadoras. Dá pra ver a cara desse agente aqui, gente. Olha a expressão dele. Claramente perturbado com o que tá vendo ali. Tá maluco, cara. Pra deixar um policial assim, o negócio foi bizarro. Pensa que eles vendem de tudo. Até nóia preso em chaminé. De suas carreiras. No interior do recipiente, dentro do quarto, encontrava-se a cabeça separada do corpo de Chad Tyrion. Além disso, encontraram Nossa, velho, que brutal. Que bizarro. o seu órgão masculino, colocado ao lado, acompanhado por duas lâminas cortantes ali deixadas. Nossa, cara. Cortaram as duas cabeças do maluco, mano. Ah, velho. Eu acho que nesses casos tem o agravante de crueldade, né? Tá maluco, cara. Is that red one? No for right now. O que havia dentro do balde não pode ser exibido no YouTube. Óbvio. Dificilmente alguém teria estômago para ver. O essencial, porém, é que foram identificados sinais claros de estrangulamento. E a promotoria sustenta que a acusada se aproveitou da situação durante um encontro sexual agressivo, usando uma corrente para tirar a vida dele, antes de seguir interagindo com o corpo. Tem carinha de ruim, hein? E se isso daqui é a imagem do julgamento, tem cara de zero arrependimento aqui, tá? Carinha de pescotapa mesmo. Mais tarde, outras partes foram localizadas no porão, acondicionadas dentro de sacolas plásticas comuns de supermercado. Esta mulher se chama Taylor Shabazz, identificada como responsável pelos atos descritos. Após a prisão, ela afirmou ter apagado enquanto consumia metanfetamina e, mais tarde, admitiu a morte de Chad Tyrion em um crime descrito como circunstancial. Circunstancial? Tu arrancou a cabeça do maluco. As duas. Falando a real aqui, tem muita história de gente que acaba falecendo durante esses atos libidinosos, né? Tem muito fetiche aí, por exemplo, que envolve
Vocês sabem. Já vi casos que as pessoas falam que foi circunstancial, que passou da dose, sabe? Mas que foi acidental. Mas aqui não tem discussão, cara. Acidentalmente fui e cortei uma cabeça. Depois, pá, a outra. Não tem discussão isso daqui, cara. A circunstância aqui é que você é uma... né? Basicamente. Os dois se conheciam desde muito jovens e mantinham uma amizade antiga, embora ocasionalmente se envolvessem em relações íntimas, consensuais. We got quite a bit of blood down here. I want to clear this rest of this house. We've got 2 people in the house for sure. Mas falou que o cara tava desaparecido há alguns dias, então ele tava o tempo inteiro em casa. Estranho isso não ter começado a feder, né? Que essa parada do alguns dias me pegou, assim. Já tá começando a se decompor. Será que a pessoa tá aí, cara? Taylor respondeu a acusações de homicídio em 1º grau, violação de corpo após a morte e agressão sexual em 3º grau. Antes do julgamento começar, Shabusnes apresentou, por intermédio de seu defensor, uma declaração de insanidade e se disse inocente. Esse advogado... Impossível isso, cara, impossível. Acho que nessa hora o advogado tem que até que se segurar pra não dar risada, cara. Mas é basicamente o que toda pessoa cruel faz. Acusa insanidade, é isso. Porém, acabou liberado do processo depois de ter sido agredido por ela dentro da sala do tribunal. Totalmente descontrolada, dissimulada. Até o próprio advogado agrediu. Ao fim do processo, no encerramento de 2023, ela recebeu a sentença de prisão perpétua pelos crimes cometidos. É isso. Isso dá pelo menos um gostinho de justiça. Pensar que ela não vai ser mais uma pessoa livre nunca mais. E que seja sem condicional. Porque tem alguns casos que, sei lá, pra mim não faz o menor sentido, mas que a pessoa recebe a perpétua, mas ela tem tentativa de condicional de, sei lá, depois de 20 anos. Tem que ser pra sempre vendo o sol nascer quadrado mesmo. Odor, but we'll check it. Not a ton yet. I definitely got some sort of odor though. Check it. Em 27 de janeiro de 2023, em uma manhã fria em Caldwell, Nova Jersey, uma moradora da região, chamada Karen, seguia de carro quando se deparou com algo alarmante. Um ônibus escolar, aparentemente fora de controle, fazendo uma curva em velocidade excessiva. Ela viu o veículo sair da via, devastar um gramado e atravessar uma residência na Pike Avenue. Karen e outras testemunhas acionaram o 911 imediatamente, e a polícia de Caldwell chegou em questão de minutos. A maior preocupação dos agentes era confirmar se havia crianças dentro do ônibus no instante da colisão. Precisei da polícia 2 vezes lá nos Estados Unidos. E as 2 foram em situação de trânsito, porque lá, por questão de seguro, quando você está envolvido em um acidente de trânsito, para comprovar pro seu seguro, você precisa chamar, quando você tá em um acidente assim, você precisa chamar a polícia para que eles vejam a cena, sabe? Então, isso aconteceu 2 vezes. Sempre dei sorte que tinha policial perto e que eles chegaram rapidinho. Deve ter casos que eles demoram, lógico, mas na minha experiência sempre foi muito ágil. Buddy! Yo, you alright, man? Será que ele dormiu no volante, cara? Agora imagina você tá de boas em casa, tranquilão, vendo lá, sessão da tarde, do nada um busão entra na tua sala. Provavelmente ele dormiu no volante, eu acho, hein? Vamos ver. Alright. Buddy, look at me. Look at me. Police officer, you alright? Buddy, you alright? Can you look at me? Look at me. Nah, negative, just the driver. You alright? Yeah, for now. Let me know. Can I? Oh my God. Look at me. Look at me. Look at me. Follow me off the bus? Yes. All right. Can you go out this way? We're gonna go off the back of the bus. We gotta get off the bus, all right? Okay. Oh my God. Ele tá bem, pelo menos, né? Espero que em casa todo mundo esteja bem. 6-6 drivers coming out now. I'm just gonna triple check it's empty. Esse aqui é o mesmo caso que a gente acabou de pesquisar da chaminé. É a mesma lógica que vai seguir aqui. O pessoal tava de boa em casa, vão ter que acionar o seguro, e aí vão ter que pagar a franquia. Vai tentar cobrar do cara, mas quase certo que o prejuízo vai ficar pra família. Isso me deixa muito pé da vida, cara. Me deixa pé da vida. Central, it's negative for entrapment. Após algum esforço, policiais e socorristas conseguiram fazer o motorista se acomodar. Com a condição dele avaliada, os agentes esperavam ouvir uma explicação plausível para o fato de o ônibus ter terminado dentro da sala de uma casa. All right. What's your name, man? Stop with the phone for a moment, sir. Give me this. Give me this. Okay, give me your phone for a second. We're gonna put it right here. What happened, Anthony? I was trying to avoid something on the road, and it just went. Everything just went. It just went the other way. What's that? I was trying to avoid something on the road, and everything just it just happened so fast.
Okay, what were you trying to avoid? It was something. I don't know what it was. It was something on the road. Hold on, leave your phone for a minute. I want to make sure you're okay, all right? I am okay. I gotta call. I got some odor, but not a ton yet. Eu senti algum odor. Provavelmente deve ser odor de álcool, né? Talvez que ele tá alcoolizado. Ele tentou evitar algo na estrada que ele não sabe o que é, não conseguiu reparar se era um animal, se era um outro carro, se era uma pessoa no meio que ele tentou desviar. Alguma coisa tem que falar, né, cara? Porra. I definitely got some sort of odor, though. Did you see anything in the bus up there? I didn't look at the time. The only thing I did was get him out, and it's in there, dude. I got him out and triple checked that there's no kids in. Os agentes suspeitaram que o condutor, depois identificado como Anthony Stuck, estivesse sob efeito de entorpecentes no momento da colisão. É uma marvada, né? Apesar de negar consumo de álcool, uso de drogas ou ingestão de medicamentos naquela manhã, a equipe aplicou testes de sobriedade ali mesmo. O desempenho de Anthony foi claramente insatisfatório. Ele acabou detido por condução sob influência de entorpecentes e, mais tarde, enfrentou 15 acusações por colocar em risco a segurança de menores. Meu irmão, essa é a pior linha reta que eu já vi na minha vida. Tá fazendo a mesma linha reta que tem na minha barriga, um círculo. Segundo a polícia de Caldwell, ele havia acabado de deixar um ônibus repleto de crianças e retornava ao pátio quando perdeu o controle. Saiu da via e atingiu a residência, provocando danos estruturais relevantes. Caraca, e instantes antes, ele tava com um busão cheio de crianças. Vocês têm noção? Deu ruim na hora que podia dar. No melhor momento. É bizarro, mas a gente tem que falar isso, né? Porque antes ele tava com o busão cheio de criança voltando da escola. E não tem airbag pra todo mundo, né? Pancada podia ser forte. Outro caso, hein? You know what I'm talking about? It's back then. I see you from there. It's back then right here. Yeah. Right here, yeah. Yeah. Who pulled up in that? No idea. How long have been there? They just came now. They just came? You were coming. But they're coming from back there. They were coming this way, you coming this way. I guess they'll see you there back. They're back there. Yeah. Em 20 de março de 2023, agentes da polícia de Chamblee rastrearam um veículo de locação com registro de roubo até o estacionamento de um hotel Quality Inn, localizado em Atlanta, no estado da Geórgia. Ao entrarem no local, os policiais tentaram descobrir quem estava usando o carro e questionaram a recepção do hotel, mas o atendente não conseguiu fornecer uma resposta imediata. A situação só começou a se esclarecer porque o estabelecimento contava com um sistema de monitoramento. Não dá nem pra culpar o cara, né? Ele vai lembrar de todos os carros de todos os hóspedes, é difícil. Por isso tem câmera. No, they didn't. She got an all black, the lady? Yes. That's her. Skinny tall lady. Yeah, black shirt, black, yeah. That's her. Okay. If you look at her, maybe she's coming to me here. Yeah, that's her. Yeah, they're in 143. Okay. Após verificar os registros, o funcionário finalmente conseguiu fornecer um dado importante. O veículo estava ligado ao quarto número 143. Em circunstâncias normais, a localização de hóspedes dentro de um hotel é tratada como informação restrita e não costuma ser compartilhada. No entanto, quando existe a suspeita direta de um crime, como no caso de um automóvel roubado, essa regra muda. A partir desse momento, a situação deixa de ser apenas administrativa e passa oficialmente para a esfera da investigação policial. Hey, yo, I got the occupants of the vehicles in room 143. It's a Santa Fe stolen vehicle, yeah. Sheriff PD. You good? Just put on the shirt. What's going on with this car right here? You don't know? You in here by yourself? You sure? Poxa, ela abriu sem camisa? Ela diz que não há ninguém ali, mas as gravações já mostraram sua chegada ao hotel, acompanhada de um homem. Quando abre a porta, está sem camisa, embora tivesse tempo para se arrumar. Detalhe que reforça o nível evidente de tensão emocional clara dela. Did you come here by yourself? Yeah. You sure? What the guy in the orange pants? That's who's in the car with you, right? No? Yeah, I'm by myself. Okay. Where you get this car? Que burrinha, que burrinha. O hotel é cheio de câmera, dá pra ver tudo, moça. Não se complica. Car from? I'm not in the car. I don't have a license. You don't have a license? Yeah, I don't drive. Okay. So how'd you get here? A história já tá estranha aí, né? Ela chegou sozinha, as imagens mostram ela com o carro, mas ela não pode dirigir, tá só se complicando. Okay. But yeah, I mean, it's okay. Yeah, everything good. And you sure you're the only one in this room? Yeah, I'm positive. So I come in the back and ain't nobody else in the room? Yeah, I'm positive. Okay. What's your name? I'm Tiffany. Tiffany who? Tiffany Stone. Nice to meet you. Okay. Go ahead and put your shirt on. You good? Where's the keys at to this vehicle right here? I don't know. I don't have them. There's not the keys right there on the bed? I don't think so. You don't think so? No, that's not the keys. Ela tenta Eu acho que eram as chaves sim, hein? Vamos ver. sustentar uma postura confiante, enquanto mente diretamente aos policiais, mesmo com as chaves do carro claramente visíveis. Ao mesmo tempo, demora de forma estranha para vestir a camisa.
o que torna sua atitude ainda mais suspeita. Parece que tá I'm gonna tensa. step back here. There's nobody else in the room, you said? Sure. Stay right here with this officer. Vai ter, né? Óbvio. Come on out, bro. Não atire, não atire. E agora? Qual que é a história? O que esse maluco tava escondido? Será que ele que chegou dirigindo o carro? Vamos ver. Come on out. Turn around. Turn around. What I do, sir? You didn't do nothing. Who else back there? Nobody else back there. Man, my baby mama did all this about the car, man. That's her. Okay, we're good. We're gonna ask questions later, all right? We're just gonna detain you and see what's Minha going mamãe on. fez tudo isso. Detain her. Man, my Have a baby seat. mama Have a seat. gave me the car, and now she done. I've been with you, so now she report the car stolen, I guess. Right. Um homem surge no quarto e, sem hesitar, joga a culpa sobre a mulher, justamente após ela ter afirmado aos policiais que não havia mais ninguém ali. A cena deixa evidente, de forma crua, onde realmente estão as lealdades entre os dois. So apparently it's a rental car. You got your ID on you? I don't have my ID on. What's your name? My name is DeMarlo. DeMarlo? All right, we're gonna get to the... Normalmente os hotéis não deixam nem você ficar hospedado se você não tiver uma identidade, né, pra mostrar. Eles precisam ter esse controle justamente pra situações como essa, né? bottom of it. Like I said, you're not arrested right now, you're just being detained. So you tell us and explain to us what's going on with this vehicle because it's reported stolen. Yeah, my baby mama, my baby mama vehicle. She gave it to me. I came to chill with her, and now she gonna report the car stolen. That's not stolen. No momento, ele sustenta a versão de desconhecer o roubo, acreditando que o veículo pertencia à mãe de seu filho. Não há confirmação disso. Porém, a verdade vai aparecer muito em breve, em uma revelação chocante. I mean, it's okay because my baby mama gave us this car to drive. It's not. O jeito que ele fala é muito estranho, né? Mamon. Que estranho falar assim da mulher, cara. Pelo que o Alexandre falou, ela é mãe do filho dele, não mãe dele. Stolen. Okay. On everything. It's not stolen. We did nothing. I just fell asleep. She was calling my phone. I fell asleep. You see, I was in. So she borrowed the car. Yes. Okay. My phone was there. I know she been calling my phone. When did you get the car from her? Like, we together. Me and my baby mama is together. Okay, so who's this female to you? She's just one of my friends. Side chick. Yes. Okay. Ah, tá. Não é essa a mãe do filho dele. Entendi. So you think that's why your baby mama reported the vehicle stolen? Exactly. So go ahead and break it down with the vehicle again now. So the car's in her name. Yeah, the car. She rented the car. Actually, she rented the car from me. But we been going out of time to help her move. I just helped her move back to Georgia. Paid for her to move to Georgia. Well, the car is in her name, but she gave me the key. I didn't ever take nothing from her. From this from my son. So everything I love, she gave me the key. Never took it. She got mad. So I got messages in my phone. I got messages in my phone saying that she mad just because like I do whatever for you. She said I do whatever for you. I just want to be with you. Please don't leave me. Please don't do this for us. Please don't just chill. I told her just chill. You just. You know what I'm saying? Like, just because you done did me wrong, now you want to do me wrong some more? Right. I didn't steal this. Tem coisa estranha aí, galera. Tem coisa estranha. E por que a mulher ia mentir que não tinha ninguém com ela no quarto, entendeu? Por que ela ia mentir? Será que tudo isso é porque ela é amante, queria disfarçar o cara, pro cara não ser pego? Não tanco, não. Não acho que é isso. Mas tem coisa muito estranha nessa história aqui. Muito estranha. I did. I just did none of her stuff. O veículo locado realmente constava como furtado, informação já verificada pelos agentes. E ele sustenta que a acusação surgiu como retaliação, após se envolver com alguém diferente. O relato apresentado por ele soa muito contraditório. You got warrants out of 3 different agencies. Rockdale, DeKalb, a couple other warrants. Yeah. So we got to see if they're going to even approve it, okay? Gonna prove it. That's a gun? That ain't mine. It's not yours? No. A Taurus G3, serial number is... Coisa boa não é, né, galera? Coisa boa não é. Já tem mandado. Yeah, this one was in the drawer. So, trying to find the serial, like, scrape it off. So they shaved it off. You can see it, but barely. It's stolen, bro. But you gotta see these guns, though. That ain't my gun. It might not my gun. So who guns are they? That gun was not in my possession. I don't know. It's in your room. That's not my gun. But somebody... No, I ain't even know nothing about that gun. This gun's wrapped in your shirt. That's my baby mom's gun. Okay. That gun. O jeito que ele fala, essa arma é da minha mãe bebê. Que coisa estranha. Uma baby moms, né? Deve ser isso que tá em inglês. Se tá sendo traduzido, talvez estranho. Mas o cara fala tudo estranho mesmo. Okay, but this gun, you don't know who gun this is? I don't. Alright. Não era só uma também, eram duas, né? Raspar o número de série de uma arma é algo bastante comum entre criminosos profissionais. Lógico. Para que a origem da arma não possa ser rastreada até o dono original. What's your name? Tiffany? Okay. Who rented the room out? Well, I had rented the room today, but I had this idea. I think you've seen it. So I just found it. So you used somebody else's ID? Yeah, that's Okay. bad, right? Yeah. Lógico que isso é ruim, né, moço? Falsidade ideológica. Acho que ela presta tanto quanto ele. Os dois são farinha do mesmo saco, na minha opinião. Ela e ele. Bridget Miranda warning, just cover you, okay? Do you wish to talk to me? Yes. Okay. Just one question. Okay. A couple of questions. I'm very cold and I really have to pee. Okay, that's fine. So,
What's going on with the room? Why'd you rent the room out of somebody else's name? I know that wasn't a good. Because they described you coming in there to rent out the room. You know that person? When I found the ID. So where you find the ID at? It was like literally on the ground somewhere. Oh, okay. How did you pay for the room? I paid with money. With money? Cash money. You know I can go ask them, right? Yeah. Who card? Did you use somebody else's card? You sure? Yeah, I don't have anybody's card, but except my Cash App card. So you didn't use nobody else's card? Okay. Muitos hotéis e motéis. Não vai ser burra ficar mentindo igual você mentiu que tava sozinha, porque os caras têm câmera, tem tudo, comprovar como você pagou é a coisa mais fácil do mundo. Além de bandido, os caras são burros. Não aceitam reservar quartos apenas com dinheiro, pois isso os expõe demais a prejuízos futuros. Quando existe um cartão registrado, se a equipe entra para limpar e descobre o quarto completamente destruído, os custos podem ser cobrados depois. Exato. Já quando recebem somente dinheiro, na maioria das vezes, ficam sem qualquer recurso disponível para recuperar perdas causadas por danos. So what's the deal with the car? Oh, see, and the thing with the car, I don't know anything about What's your last name? So you say you don't know about the car? I don't know anything about the car. When did you meet up with him? I just got with him yesterday. Yesterday? How long you know him? It's not a wise eye at the end. Can I get a cover, please? How long you know him? Not long. Not long? What's not long? Like a few weeks. A few weeks? Okay, so when did he come get you in the car? This was yesterday. Yesterday? Like Okay. last night. Where did he pick you up from? I was over at a gas station. Gas station? Okay. As narrativas apresentadas por eles não coincidem em nada. Os dois aparentam tentar empurrar a culpa para o outro, revelando muito sobre a dinâmica da relação entre eles. Isso ainda indica que nenhuma versão merece plena confiança, e o agente terá de apurar com mais cuidado para chegar aos fatos verdadeiros finais. All right, I'm gonna read your Miranda real quick, okay? Okay, sir. Do you wish to talk to me? Yeah. Okay. Talk to her. She does know that you had those 2 guns in your possession last night when you got them. No, I wasn't in my possession. I don't even got no, like, I don't even have a gun. But my baby mama gun. Okay. Both of them. No, just that one big gun she got. That's all she got. So what the other one, black gun, the chrome, the stainless steel on top I of it? don't know where that gun came from. Did it sit in the room? I didn't even know that gun was in there. You didn't know the gun was in there? No. Okay. Yeah, she got checks. Bro. Tudo muito estranho. Durante a busca no quarto e no veículo, os agentes localizaram vários documentos adulterados, talões bancários de cheques, com identidades distintas além das 2 armas de fogo citadas antes. 2 bandidos, 2171. Bonnie e Clyde da Shopee. Disso. Mais tarde, os policiais constataram que o indivíduo era reincidente, carregando um passado criminal extenso, acumulado ao longo de muitos anos. A revelação soou quase cinematográfica, reunindo clichês clássicos em um único cenário improvável completo, ali. Os 2 envolvidos acabaram detidos e conduzidos à prisão do condado de DeKalb. A mulher suspeita respondeu por porte de arma de fogo associado a crime, receptação de bens roubados, uso ilegal de documentos adulterados, subtração de cartão de transações financeiras e fraude de identidade, empregando dados pessoais pertencentes a outra pessoa distinta e alheia totalmente. Então, provavelmente, o que eles fizeram também foi... Essa história que ele contou que foi a mãe do filho dele que alugou o carro, tudo balela. Eles alugaram o carro com documentos falsos, aí não devolveram no período certo, aí a locadora foi e deu queixa de roubo. Foi tudo feito com o nome dos outros. São 2171. Andam com cheque falso, tudo falso. Alugam um hotel com nome falso. 2 bandidos. O homem suspeito enfrentou acusações por receptação de bens roubados, invasão criminosa, furto, subtração de cartão de transações financeiras, porte de arma de fogo sendo condenado, posse de arma durante a prática de crime, além de novo furto de cartão de transações financeiras reiterado posteriormente. Os 2 devem permanecer presos por bastante tempo. Esperamos assim. Ele, por ser reincidente, acredito que vai mesmo. Ela, fico curioso pra saber o desfecho, realmente. Bom vídeo, Capturados por Câmeras. Deixando o like aqui, ó. O canal do Capturados por Câmera tá aqui na descrição. Então se inscreve lá que o canal do cara é bom mesmo. O canal do Alexandre, o cara é fera. E também você, não esquece de se inscrever aqui, cara. 100 mil inscritos a gente vai pra Amazônia. Vou gravar um videozaço lá pra vocês. Vou sair na floresta à noite. Vou levar Starlink pra fazer live pra vocês lá. Vai ser um conteúdo Prime. Prometo. Então se inscreve aqui que eu tô no hype pra esse conteúdo, tá? Dá essa moral aí. E bem, se você assistiu o vídeo aqui, comenta aqui #Chaves. Fiquei com as chaves do veículo na cabeça, o cara falando, você tá com a chave aí? E a mulher, não. E a chave bem em cima da cama, assim. Então é isso, se assistiu até aqui, comenta aí #Chaves. Obrigado quem assistiu o vídeo até o final, obrigado ao apoio de todos vocês, obrigado quem compareceu na live ontem. E obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, viu? Amanhã a gente tá de volta pra mais um vídeo e quarta tem live, hein? Lá por volta das 9h30. Espero vocês, valeu? Tchau, tchau!